Olá, bom, agora que eu já fiz o meu relato de parto, eu vou falar do meu pós-parto. Então, naquele mesmo dia, minha filha nasceu de manhã, nós tomamos o café da manhã, serviram também o almoço e até então eu estava num quarto, com um acompanhante, que era o Cris, e depois a gente passa para outra parte da maternidade, em que eu dividi com mais três mulheres, é separado, tipo, tem uma cortina assim que isola cada parte, né? Quatro partes e uma mesa no meio para pessoa comer e tal. E todas as refeições são servidas pela maternidade, inclusive eles foram atenciosos porque eu falei que era vegetariana e até a nutricionista veio conversar comigo para saber se era vegana ou se eu poderia consumir leite ou se eu preferia leite de soja. Enfim, depois, bom, aí fiquei internada 2 dias e no terceiro dia, no dia que seria da alta, é normal que o bebê perca um pouco de peso depois de nascer e minha filha perdeu, então tem uma margem, até 10% do peso. Só que ela perdeu um pouquinho a mais, então no terceiro dia ficou um pouco aquela dúvida, assim, se iam liberar ou não. Mas aí pesaram de novo, eu dei mais de mamar com ajuda de bomba e tudo, bombinha para tirar o leite, né? E aí ela acabou conseguindo o peso e a gente foi para casa. O que eu me lembro do meu pós-parto é muito, assim, intenso, de o choro do bebê, não só meu, como dos outros bebês que estavam naquele espaço, me deixavam um pouco nervosa, assim. Bom, visita é permitido só uma pessoa, então, no primeiro dia, o Chris tinha ficado internado comigo, né? Tinha passado a noite. E aí, depois, quando mudou para esse outro espaço, ele tinha um horário que ele podia ficar, né? Então, ele ia em casa, dormia, pegou mais coisa para beber e voltava e passava o dia com a gente. Bom, como mãe de primeira viagem, o bebê é tão frágil, né? Tão pequenininho que eu ficava um pouco assim, ai, com medo, né? Uma responsabilidade grande. E ela dormiu num quadradinho assim do lado da cama, mas também teve momentos que dando de mamar ela ficava no meu colo e enfim, eu ficava super com medo de eu pegar no sono e ela rolar ou cair, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo e botar no quadradinho mesmo do bebê. Que mais? E até, apesar de ser confortável para a mãe amamentar deitada, eu não recomendo porque pode acontecer isso, de pegar no sono. E como o meu parto foi normal, foi meu primeiro parto, eu tive laceração de grau 1. Pode ter até grau 3, eu acho. Não foi que cortaram, foi que naturalmente, tipo, a passagem, né, da cabecinha da bebê cortou a pele, né? Então ficou dolorido e eles recomendam colocar gelo. Isso acho que foi um pouco uma falha da maternidade, porque me deram gelo, mas depois, no segundo dia, não deram, eu também não lembrei. Aí depois é que me deram de novo o gelo e eu vi o alívio que era. E depois em casa eu continuei colocando gelo e realmente fez muita diferença. Aí me avisaram que poderia ficar com sangramento, acho que até umas 3 semanas depois do parto. Mas no meu caso, essa recuperação foi mais rápida. Eu acho que em uma semana, assim, eu parei de sangrar. Eu tô falando, assim, de uma forma bem crua, como né? Pois, por um lado, eu quero tranquilizar, e por outro lado, quem nunca passou por essa situação, ter uma ideia de como né? Então, enfim, meu parto foi bom, a maternidade foi boa, eu me senti segura, os profissionais foram atenciosos, exceto esse detalhe de não ter colocado gelo no dia seguinte e só depois no outro dia. Mas no mais foi tudo bem, assim, e depois a chegada em casa, a gente foi se acostumando. O Chris não é pai de primeira viagem, ele já tem mais experiência, então
Foi bem importante a gente acostumar a Karina a dormir no berço também. Então ela dorme quase sempre no berço, às vezes quando ela tá mais manhosa ou resfriadinha, alguma coisa, aí ela dorme com a gente. Mas em geral ela fica bem no carrinho ou no berço sozinha, que é muito bom, né? Pra ela já ter essa autonomia e a gente não perder a nossa vida de casal. É, e, bom, os 3 primeiros meses realmente é puxado, assim, fisicamente, por dar de mamar o tempo todo. E o choro do bebê, que para mim era uma novidade, eu não estava muito acostumada com choro de criança. Então eu me sentia muito assim, como se fosse minha culpa, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E eu tive realmente que aprender que essa é a forma que o bebê tem de se comunicar, né? Claro que você não vai deixar chorando e tal, mas também não precisa se desesperar a cada chorinho. Deixa para mim nos comentários se você tem mais alguma dúvida sobre pós-parto. Eu continuei suplementando, também informação importante. Durante a gravidez eu estava suplementando ferro, ácido fólico e iodo. E eu continuei por mais um tempo, até acabar, né, a cartela. E eu tentava caminhar um pouquinho com ela no canguru, tipo, manter a minha saúde também, né? Se a mãe tá bem, também ajuda a criança ficar bem. Então, obrigada e até a próxima.